Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Quero primeiramente agradecer a Deus e ao pastor Joel, na pessoa do nosso vice-presidente, pastor Ismael, pastor Alcir, também que está aqui conosco, e dizer para vocês que é um grande privilégio, mas também é uma grande responsabilidade estar aqui na frente, e para quem não tem prática, mais complicado um pouquinho, né? Mas esta manhã fui surpreendido pelo e-mail do nosso pastor, pela mensagem do nosso pastor, que hoje estaria falando à igreja. Quando acordei, ele passou a mensagem na madrugada, ainda bem que eu só vi de manhã, né? Senão teria perdido o sono. Mas graças a Deus por tudo, né? Estaremos transmitindo aos irmãos o estudo escrito pelo nosso pastor José Luiz Ávila, obrigado. José Luiz Ávila, que é nosso dirigente da congregação de Atlanta, mais especificamente de Marietta, na Geórgia. O versículo-chave, os irmãos podem ver no boletim, se encontra em... o tema o pastor já falou, pastor Ismael, o Evangelho segundo São João. É a primeira parte. Na próxima quarta-feira teremos uma segunda parte sobre o Evangelho segundo escreveu São João. O versículo-chave está no boletim dos irmãos, encontra-se em João, capítulo 1, dos versículos 1 ao 4, que na linguagem da Bíblia Almeida Revista e Corrigida diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz do mundo. Esse estudo o pastor José Luiz ministrou aos pastores no dia 14 de março, e essa semana está sendo ministrada a todas as igrejas das nossas congregações. Na introdução ele diz assim: vamos começar uma breve meditação e análise do Evangelho de Jesus Cristo conforme o relato de João, obtendo uma visão panorâmica, logo, portanto, superficial, dentro daquilo que o nosso entendimento alcança. O Evangelho segundo São João é ricamente doutrinário, embora ele seja, sua principal característica seja evangelística, mas ele é bastante doutrinário, sendo alguns dos seus principais temas a divindade de Jesus, que já foi mostrado como Filho de Deus, como foi mostrado nesse versículo lido, a expiação de Cristo, a vida eterna, pode ser visto também em João 3,16, a necessidade de nascer de novo, a importância do amor ao próximo e de crer no Salvador. No Novo Testamento nós temos 4 evangelhos, que são Mateus, Marcos, Lucas e o próprio João. Eles são biográficos, falam da biografia de Jesus, no sentido mais abrangente. Os evangelhos são compostos por Mateus, Marcos e Lucas, que são chamados sinóticos. Eles são sinóticos porque são semelhantes. Eles têm a mesma perspectiva, as mesmas características, embora com aspectos diferentes, focando nos mesmos assuntos. O Evangelho de João já não é sinótico, porque ele tem 90% do seu evangelho não aparece nos evangelhos de Mateus, Lucas e Marcos. Portanto, é distinto dos demais, foi o último evangelho a ser escrito. Algumas características de cada evangelho, para que possamos entender. Mateus foi escrito para os judeus, ele foi específico para os judeus, dando ênfase a mostrar e autenticar que Jesus é o rei dos judeus. Naquele tempo, os judeus aguardavam por um rei, apesar de que eles aguardavam um reino terrestre, né? Marcos escreveu para os romanos, aquele povo dominador, povo trabalhador, e, nesse caso, sua ênfase é provar que Jesus é o servo, que trabalha, que faz, que realiza e o que opera milagres. Lucas escreveu para os gregos. O povo grego era destacado naquela época por filosofia de vida. Então, ele escreveu, o objetivo era mostrar Jesus como um homem perfeito. Lucas é o evangelho que mostra a salvação e as parábolas sobre a salvação. Jesus é aquele que se interessa pelos pobres, pelos gentios, também os homens desprezados pela sociedade. Ele mostra Jesus como homem perfeito e também o seu ministério de oração. João, porém, escreve um evangelho universal para todos, tanto para judeus quanto aos gentios. Ele não foca apenas em um grupo específico, sendo um evangelho bem abrangente.
A grande tese de João é provar que Jesus é o Filho de Deus e que, tendo fé nele, nós receberemos a vida eterna. Esse foi o objetivo de João ao escrevê-lo. Como já disse, ele tem 90% do seu conteúdo próprio. Só se encontra nele, não tem nos outros evangelhos, por isso que ele não é sinótico. João é considerado o mais teológico de todos os evangelistas. Ele mostra teologia, mostra doutrinas. Além de mostrar o lado evangelístico, ele tem muita doutrina. Ele talvez seja o livro mais conhecido da Bíblia. Talvez o mais lido no mundo, porque tem muita publicação dele. Os irmãos sabem que existe a publicação da Bíblia completa, existem muitas publicações só dos 4 evangelhos, mas também existe muita publicação só do Evangelho de João, porque ele é o mais prático, mais fácil de ser pregado. Ele é bem evangelístico. Geralmente, quando vamos evangelizar, temos uma porção, que é o Evangelho de João, para distribuir. Isso não significa que ele é o mais fácil de ser entendido, mas é o mais complexo, porque João divide a sua redação em 2 partes. Nós vamos ver 2 partes de João, que é do capítulo 1 ao 11 e do 12 ao 21. No 1 ao 11, ele é mais o ministério público de Jesus. Ele fala aos homens. Do 12 ao 21, ele fala diretamente aos seus discípulos. Ele doutrina, ele faz ensinos principalmente aos seus discípulos. Ele faz a doutrinação dos seus discípulos. Então, do capítulo 1 ao 11, os registros são os milagres, os 7 milagres de Jesus, também chamado de ministério público de Jesus. Lá na frente vamos mencionar esses 7 milagres de Jesus, e somente um deles, que Jesus caminha pelo mar, encontra-se em Mateus, Marcos e Lucas. Esse é o único milagre que aparece nos 4 evangelhos. Os demais só aparecem no Evangelho segundo São João. Então, esse é o ministério público de Jesus, que ele pregava aos homens. Em João 3,16, Jesus, o Salvador do mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o texto áureo da Bíblia que está em João 3,16. O pastor José Luiz, ele que elaborou esse trabalho, ele deu um testemunho muito interessante pessoal dele. Ele era muito jovem, eu não lembro se ele falou se tinha 12 ou 14 anos, e ele gostava muito de pregar, né? Então, ele preparou um sermão muito veemente sobre João 3,16, mas ele morava na roça, num sítio, e ele preparou esse sermão e foi pregar para os bambuzais, só estava ele e os bambuzais, né? Então, ele pregou veementemente, e depois de um tempo, sua família mudou de estado, do Paraná, parece que foram para o Rio Grande do Sul. E depois, quando eles voltaram, 4 ou 5 anos depois, o seu tio mencionou que, quando ele pregava, o tio dele, que era vizinho de cerca, estava descansando do outro lado dos bambuzais e aceitou a Jesus através dessa pregação. Então, esse é o poder da palavra. Nós temos que pregar. O resultado vem de Deus, né? Do capítulo 12 ao 21, são os discursos, como já disse, os discursos, sermões de Jesus, ensinando principalmente aos seus discípulos. Esses grandes ensinos são desenvolvidos praticamente todos no cenáculo, que foram transmitidos por Jesus em poucos dias. Praticamente durante um final de semana, ele doutrinou seus discípulos do capítulo 12 ao 21. Aí tem um destaque que eu faço, no capítulo 14, de 1 a 3, que ele fala sobre as moradas celestiais. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for, vou vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejais vós também. No capítulo 19, Jesus é crucificado e sepultado. Mas no capítulo 20, ele ressuscita. No próximo domingo estaremos aqui comemorando a sua ressurreição. Ele está vivo. Quem é o autor desse evangelho? Aqui ele explica que não existe uma certeza absoluta. Ele põe aqui, embora todos nós venhamos a dizer que foi João, isso não está definido, assim como as epístolas de Paulo, que trazem o seu nome.
Conquanto, ou portanto, todas as deduções e conclusões sejam fartas e abundantes, tanto internamente como externamente, as quais nos levam a afirmar, incluindo os pais da igreja, que foram unânimes, sem qualquer exceção, em afirmar que esse evangelho foi escrito pelo próprio João. Quem é ou foi João? João era filho de Zebedeu, irmão de André, ou de Tiago. Tiago era empresário de pesca e conviveu a vida toda às margens do mar da Galileia. Outra informação, ele era filho de Salomé, e alguns estudiosos afirmam que Salomé era irmã de Maria, mãe de Jesus. Se de fato era, então João tinha um grau de parentesco com Jesus. Aqui nos mostra que talvez por isso João foi cuidar da mãe de Jesus, de Maria. Levando em consideração essa explicação, logo João era sobrinho, possivelmente, de Maria. Em 3 ocasiões diferentes, ele foi dos discípulos um dos mais próximos do Senhor Jesus. Em 3 ocasiões, pelo menos, Jesus chamou aos 3 para ficarem com ele. João fazia parte desse grupo seleto. Em 3 ocasiões diferentes, Jesus chama Pedro, Tiago e João para ficarem junto dele. Sua transfiguração, na ressurreição da filha de Lázaro e no jardim do Getsemane. Nesse caso, no jardim de Getsemane, naquele momento de horror para Jesus ali enfrentar aquela situação de agonia, obrigado, pastor, ele chama esses 3, e no caso, um era João. Dentro desse grupo seleto, de serem os mais próximos, João era o discípulo amado de Jesus, aquele que na última ceia reclinou a sua cabeça no peito de Jesus. Logo, dos discípulos, nenhum teve mais intimidade com Jesus do que João. Prova disso é que João foi o único discípulo que participou com Jesus em seu momento de agonia, quando percebemos que lá no Getsemane, 2 dos discípulos foram com Jesus para a casa do sumo sacerdote, naquele momento de julgamento. Pedro e João. Pedro negou a Jesus e sai, porém João fica. João foi o único dos apóstolos que não abandonou Jesus no momento da sua crucificação, pois estava lá ao pé da cruz. Todos os demais fugiram. João não se ausentou. João foi o único dos apóstolos a quem Jesus confiou a sua mãe, talvez por aquele motivo também, de grau de parentela, porque é muito provável que, quando Jesus foi crucificado, José já estava morto, e porque os irmãos de Jesus, até a sua ressurreição, não criam nele. Depois que Jesus morreu, a gente vê que Tiago, Tiago, irmão de Jesus, se tornou importante para a igreja, mas antes da sua morte, nenhum dos seus irmãos acreditou nele. João, mais tarde, logo depois que Jesus ressuscita e volta para o céu, mas antes derrama o Espírito Santo, João vai se transformar no mais importante líder da igreja em Jerusalém, junto a Pedro e Tiago, irmão de Jesus. Algum tempo depois, João vai se transferir para a cidade de Éfeso, capital da província da Ásia Menor. Lá em Éfeso, já adiantado de idade, é quando ele escreve o livro de João, do Evangelho segundo João, o Evangelho de Jesus Cristo. É de nosso conhecimento que todos os apóstolos foram mortos, e mortos através de martírio, mas o único que sobreviveu a isto foi João. Ele chegou à velhice sendo pastor em Éfeso. É um privilégio que Deus concedeu a ele, não entendemos porque diversos discípulos de Jesus morreram de forma bastante terrível, mas João foi preservado e morreu de velhice. É de nosso conhecimento que todos os apóstolos foram mortos através de martírio, mas o único que sobreviveu a isso foi João. Ele chegou à velhice sendo pastor em Éfeso ali. Quando João foi deportado para a ilha de Patmos, no governo de Domiciano, ali escreveu o Apocalipse, e de Éfeso escreveu este evangelho provavelmente no ano 90 a 96 depois de Cristo, ou seja, 60 anos depois dos acontecimentos desses fatos. Esse foi o último evangelho a ser escrito. Logo, então, Mateus, Marcos e Lucas foram escritos antes de João. Qual o propósito do Evangelho? O propósito do Evangelho, conforme está na versão internacional em João 20, 31, estes, que no caso esses sinais, porém, foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome.
O propósito é evangelístico, mas ele divide aqui em dois propósitos. Propósito apologético, que é para a defesa da nossa fé, e o evangelístico, que é propriamente de pregar o evangelho. Todo esse evangelho, repetimos, é escrito para mostrar que Jesus é o Filho de Deus. Voltamos aqui. O autor, João, filho de Zebedeu e irmão de Tiago. O destino, os novos cristãos, quer dizer, as pessoas da própria igreja e os não cristãos. A data da redação, provavelmente entre 85 e 90 depois de Cristo. O panorama foi escrito depois da destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo e antes do exílio de João na ilha de Patmos. As palavras-chave, as pessoas mais importantes desse livro: Jesus, João Batista e os demais discípulos, Maria, Marta, Lázaro, a mãe de Jesus, Pilatos e Maria Madalena. Os lugares-chave: interior da Judéia, Samaria, Galiléia, Betânia e Jerusalém. João não teve a preocupação de fazer um relato exaustivo e detalhado do ministério de Jesus. Ele menciona, sobretudo, milagres que vão evidenciar o poder de Jesus como Filho de Deus, e o faz relatando 7 milagres entre o nascimento de Jesus e a sua morte. Já falei desses 7 milagres, 6 só encontram-se no livro de João. Água transformada em vinho, em João 2. A cura de um oficial, em João 4, 46 a 56. A cura de um paralítico em Betesda, em João 5. A multiplicação dos pães, em João 6, de 1 a 13. Jesus caminhando sobre o mar, em João 6, de 12 a 21, esse registrado nos 4 evangelhos. A cura de um cego de nascença, em João 9. A ressurreição de Lázaro, em João 11. A pesca milagrosa, em João 21. João fez esse relato para provar que Jesus é o Filho de Deus. Ele reúne também propositadamente a expressão encontrada no Antigo Testamento, eu sou. Você vai ver que depois Jesus vai falar, eu sou o pão da vida, isso tudo. Mas ele já estava no Velho Testamento. Em Êxodo 3,14, ele disse a Moisés, eu sou o que sou. Portanto, Jeová, que se revela no Antigo Testamento, é o próprio Jesus, imutavelmente. Em Gálatas 4, 4 e 5, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Agora as palavras de Jesus. Mostra que ele estava no Velho Testamento já, porque ele mencionava eu sou, e agora de novo no Novo Testamento, ou no Evangelho de João, ele diz essas palavras. Eu sou o pão da vida, em João 6,35. Eu sou a luz do mundo, em João 8 e 12. Eu sou a porta, em João 10, 7 e 9 a 9. Eu sou o bom pastor, João 10 e 11. Eu sou a ressurreição e a vida, João 11, 25. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, João 14, 6. Eu sou a videira verdadeira, João 15, 1. E o outro propósito, já falamos, o primeiro propósito apologético, e o outro propósito é o evangelístico. Novamente, o versículo, João 20, 31. Estes sinais, porém, foram escritos para que vós creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. A salvação só se encontra em Jesus. O homem jamais pode salvar-se por si mesmo. O Evangelho de João tem uma peculiaridade, uma particularidade. Mais de 90% do seu conteúdo não se encontra em Mateus, nem Marcos, nem Lucas, já mencionei. Por isso que ele não é chamado Evangelho sinótico, como já mencionamos. João escreve quase exclusivamente o seu conteúdo, sem ter partes componentes dos outros. Por exemplo, só encontramos no Evangelho de João os seguintes assuntos. Cada um desses assuntos que vamos mencionar daria já um estudo por si só. São assuntos bem complexos, mas aqui vamos só mencionar os assuntos. Sobre a encarnação do Verbo, João 1. Nesse caso, Jesus é vida e luz para os homens. Sobre a festa e o milagre de Caná da Galileia, João 2, a manifestação da sua glória. Sobre a conversa de Jesus com Nicodemos,
a necessidade de nascer de novo. Sobre a conversa de Jesus com a mulher samaritana, os perdão dos nossos pecados. Sobre o milagre no tanque de Betesda, o Senhor do sábado, Jesus é o Senhor do sábado. Sobre o discurso de Jesus quanto ao pão da vida, quem comer desse pão viverá para sempre. Sobre Jesus como a água da vida, a alegria do Espírito Santo. Sobre a cura de um cego, o trabalho do Senhor Jesus. Sobre Jesus como o bom pastor, o Salvador do mundo. Sobre a ressurreição de Lázaro, Jesus é a vida, ainda que esteja morto, viverá. Sobre a cerimônia de lava-pés, um Jesus servo, esse aqui ele nos ensina sobre humildade, sobre servidão. Sobre o discurso do cenáculo, os discípulos, ele como mestre, discipulando os seus discípulos. Sobre a oração sacerdotal de Jesus, velando por seus discípulos, cuidando. Sobre a restauração de Pedro, Jesus, o restaurador. Sobre a pesca milagrosa, Jesus, o provedor. Na conclusão, já estou na conclusão, meu Deus. E agora, pastor? João, sobre a conclusão, o pastor escreve: João é o evangelho do Filho de Deus, é singular aos demais evangelhos. Sua riqueza doutrinária, os sinais, sermãos e declarações nos apresentam Cristo como o Verbo que se fez carne para ser nosso libertador, provedor, guia, sustentador, protetor, doador da vida e garantidor da eternidade. O pastor José Luiz põe assim: que o conheçamos mais e desfrutemos de suas virtudes e maravilhosas bênçãos, para que permanecemos firmes na fé, ao qual tomemos posse da vida eterna. Diante dessa expressão que ele usou aqui, permanecermos firmes na fé e ao final tomarmos posse da vida eterna, eu coloquei aqui umas palavras que João escreveu, já no livro do Evangelho de João, mas no livro de Apocalipse, onde João escreve, no final de cada uma das suas 7 cartas às 7 igrejas da Ásia, mas que nos serve também de exortação para nós, porque o pastor fala assim: para permanecermos firmes na fé e tomarmos posse da vida eterna. Então, João escreve aqui em Apocalipse, as 7 igrejas, 7 frases que ele põe. Na número 1, ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. 3, ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido e dar-lhe-ei uma pedra branca e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. 4, e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi do meu Pai, dar-lhe-ei a estrela da manhã. 5. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome no livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. 6. A quem vencer eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome de meu Deus e a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus e também o meu novo nome. 7. Ao que vencer lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus abençoe. Obrigado.